Olá, queridos, olá, queridas, da graça e a paz de Cristo. Sejam muito bem-vindos à Escola Bíblica da Família. Meu nome é Adalberto Campos, sou um dos pastores aqui da família Barueri. Eu sempre comento com vocês quando iniciamos uma gravação, quando iniciamos um estudo ou uma reflexão em família, como sempre fazemos, que é um grande privilégio poder manifestar a palavra de Deus, porque nós cremos que é o único instrumento que realmente pode trazer uma mudança real ao homem, uma mudança que realmente não apenas trate da sua alma, mas vai tratar da sua questão física, natural, do seu modo de pensar, do seu modo de agir. Então, que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração, que esta bendita palavra que nós temos anunciado dia a dia seja instrumento de Deus na tua vida e seu coração possa estar aberto para esta verdade espiritual que é capaz de mudar o homem, tão duro, tão ríspido às vezes em suas palavras, em suas ações, mas esta palavra quebranta, conforme o profeta, é uma palavra que muda o coração do homem, que transforma um coração de carne, um coração de pedra, e um coração de carne, um coração maleável, a mensagem, a voz do Senhor. Que esta palavra possa realmente encontrar lugar no teu coração. Eu quero, antes de começar a nossa ministração, trazer alguns lembretes muito importantes. Se você não é inscrito ainda no canal da família Barueri, faça a sua inscrição. Isso é algo muito importante para a gente, porque a gente consegue perceber a quantidade de pessoas que estão nos acompanhando. E já clique no sininho também, que quando você clica no sininho, as recomendações, assim que nós publicarmos qualquer vídeo, você vai receber a recomendação. Isso vai te facilitar também para poder acompanhar as nossas publicações. E se esse vídeo tem sido instrumento de Deus para a tua vida, quero te convidar a compartilhar isso com os teus amigos, com os teus familiares, com os teus queridos e curtir também, para que nós possamos alcançar um maior número de pessoas e assim trazer edificação ao corpo de Cristo. Esse é o nosso propósito, edificar o corpo de Cristo, edificar a igreja de Cristo por meio da palavra do Senhor, por meio da escola bíblica da família, que é a atividade que estamos desenvolvendo. Que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida, que o nome do Senhor seja exaltado na sua vida. Nós temos tratado nessa série da nossa escola bíblica a respeito da Bíblia, a respeito de um panorama a respeito da Bíblia, de como ela foi escrita, o período em que foi escrita, as línguas em que foram escritas e o seu conteúdo. Estamos tratando agora do Antigo Testamento, nós já falamos ali da Torá ou do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros. Depois tratamos dos livros históricos também, algo muito especial, tratamos dos livros históricos e fomos para os livros proféticos, porque os livros proféticos, o seu enredo, o enredo das profecias do Antigo Testamento está na história de Israel. Desde ali de quando Josué conquista a terra, né? Josué sai em conquista da terra, até quando o reino ali unificado, o reino com Saul, depois Davi, Salomão, depois as divisões dos reinos, reino do norte, chamado Reino de Israel, e reino do sul, chamado Reino de Judá, e as suas várias ramificações deste reino, de como aconteceu. Os profetas estão inseridos nesse contexto, por isso nós demos preferência em falarmos da história ou dos livros históricos, avançando para os proféticos e nos detemos ali no nosso próximo passo, que são os livros poéticos, ou também chamados livros de sabedoria. Este vai ser o conteúdo da nossa aula de hoje. Nós vamos falar sobre os livros de sabedoria, também conhecido como os livros poéticos. Esses livros são 5: livro de Jó, livro de Salmos, livro de Provérbios, livro de Eclesiastes e o Cânticos, ou também chamado o Cântico de Salomão, Cantares de Salomão, na verdade, que são tratados como 5 livros poéticos do Antigo Testamento, ou os 5 livros de sabedoria. É evidente que poesia há em toda a palavra de Deus, em todo o Antigo Testamento. Nós percebemos textos poéticos, né? Como não nos lembrarmos ali quando Moisés, juntamente com todo o Israel, saem da terra prometida, saem do Egito, e quando eles atravessam o Mar Vermelho, nós temos o cântico ali de Miriam, é um texto poético. Nós temos o cântico de Davi, vários cânticos de Davi nos livros dos reis de Israel, no livro de Samuel, o Cântico de Ana, podemos lembrar, no primeiro livro de Samuel. Então nós temos muitos poemas em toda a Bíblia, mas são 5 livros
específicos que eles trabalham com uma característica, com um enredo sobre os poemas ou sobre sabedoria. E na aula de hoje nós queremos discorrer de forma breve, de forma sintética, mas discorrer um pouco sobre esses livros, esses 5 livros, que é o livro de Jó, o livro dos Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Pois bem, o livro de Jó talvez seja o mais intrigante, talvez você questione, mas o livro de Jó é um livro poético, não é um livro de história, já que ele conta uma história, conta a história de um homem piedoso. A Bíblia fala, o próprio Senhor fala, não é? Que não havia homem mais íntegro na terra, mais reto na terra do que Jó. E ali Jó é destinado a sofrer as agruras, né, das perseguições do próprio Satanás, do próprio diabo contra ele. E diante de todas as situações, Jó, em momento algum, abandonou ou abriu mão de sua fé e de sua confiança em Deus, mesmo numa situação tão dura. E alguém possa te questionar, mas como o livro de Jó é considerado como um livro poético? Por que disso? Quando nós classificamos os livros, nós não classificamos segundo a nossa língua, conforme nós, evidentemente, nós lemos em português. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e umas poucas porções, na verdade, em aramaico. O livro de Jó, na sua integridade, foi escrito em hebraico. Todo ele está em hebraico. E nós percebemos que nos escritos do livro de Jó há características poéticas. Evidentemente que é uma poesia não portuguesa, não é uma poesia brasileira, né? Considerando da nossa pátria até. É uma poesia hebraica, a forma que ele foi escrito. Possivelmente o autor, o escritor, né? O autor é o Espírito Santo. O escritor do livro de Jó tenha sido Moisés. Possivelmente o livro de Jó seja o livro mais antigo de toda a Bíblia. Possivelmente ele tenha sido escrito até mesmo antes do livro do Gênesis. E a sua característica de escrita é uma característica poética, contando a história de um homem ali da região da Mesopotâmia, que era muito rico, muito abastado, contudo, temente a Deus, contudo ele recebeu uma grande saraivada contra a sua vida, e Satanás se levantando contra ele, e ele permaneceu fiel a Deus e teve a sua vida restaurada, a sua saúde, seus bens, sua família restaurada, conforme a história do livro de Jó, que você deve conhecer. Se você ainda não leu o livro de Jó, está aqui uma excelente recomendação. Se você for um bom leitor, em 2 ou 3 horas de leitura, eu tenho certeza que você consegue ler o livro de Jó, um belíssimo livro, um livro poético pela sua forma escrita, no hebraico, evidentemente. Para nós ele tem um conteúdo mais de crônica, um conteúdo mais de história. O segundo livro que vem logo na sequência, né, logo na sequência de Jó, nós temos o livro de Salmos. Esse é claro que você, não, está certo, os Salmos é um livro de poemas, evidentemente, muito fácil, são 150 salmos, 150 capítulos, 150 textos ali, de diversos autores, que vai desde Moisés, o primeiro, de diversos escritores, que vai desde Moisés, que é o primeiro escritor bíblico, até Neemias, talvez seja ali um dos escritores mais antigos do Antigo Testamento. E ali no compêndio, no trabalho que é feito no livro de Salmos, nós vemos uma série de hinos, quais os israelitas eles cantavam, uma série de orações, uma série de poemas que eram usados pelos judeus antigos e também pela igreja cristã no primeiro século. Então, entenda que o livro de Salmos era um livro de cânticos, era o inário. Algumas igrejas temos vários inários em português, né? A harpa cristã, que as Assembleias de Deus utilizam, nós temos o Aleluia, nós temos o cantor cristão, que é muito utilizado pelos batistas, enfim, nós temos uma série de inários que as igrejas utilizam. O inário judaico, ou o inário da igreja cristã primitiva, era o livro de Salmos, que eram utilizados por eles, com uma característica muito especial, muito peculiar, como não nos lembrarmos do Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E na sequência ali fala do Deus que é pastor, o Deus que é cuidadoso,
o Deus que faz com que nós, diante das aflições da vida, Ele nos poupa, e quando não somos poupados, Ele nos livra de forma especial, um Deus que nos alimenta, um Deus que nos apacenta. Salmo 23, sem dúvida nenhuma, um dos salmos mais conhecidos, talvez um dos textos mais conhecidos de toda a palavra de Deus. É um texto poético. Como não nos lembrarmos do Salmo 119, versículo 105, que diz que lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para os meus caminhos. Uma grande parte do livro dos Salmos foi escrito por Davi. Davi ali, um jovem autor desde a sua mocidade. Então a gente pode pensar em Davi escrevendo salmos ainda quando era jovenzinho e apacentava o rebanho de seu pai. Nós podemos pensar, e é claro, Davi era um músico, não era um arpista. Aliás, Davi não era apenas um músico, mas ele inventou muitos instrumentos musicais, e eu fico pensando em Davi tocando a sua harpa, tocando os seus instrumentos, e enquanto tocava os seus instrumentos, compunha salmos, hinos de louvor ao Senhor. Nós não podemos nos esquecer que o livro de Salmos é um livro que contém grandes e preciosas orações, tanto de Davi quanto de outros escritores, apresentando ali o seu relacionamento, a sua intimidade com Deus. Como não pensar no livro de Salmos quando eles estavam presos ou cativos na Babilônia, e depois o seu retorno, o seu regresso para Jerusalém. O livro de Salmos é um livro, sem dúvida nenhuma, um dos livros mais especiais, sem dúvida alguma, um dos livros bíblicos mais lidos, e também é um livro que eu considero um dos livros mais difíceis de se entender, porque para se trabalhar o contexto histórico dos Salmos é um trabalho árduo. Dedique-se tempo ao livro de Salmos, é um texto precioso para a nossa leitura. Na sequência do próprio Salmos nós temos Provérbios. Provérbios já foi escrito por Salomão. Salomão é o filho de Davi, que assume o reinado ali no seu lugar. Pouco antes de Davi morrer, ele chama Salomão, e Salomão ele é ungido rei, separado ali para governar Israel, e tem um ministério realmente muito precioso. O livro de Provérbios, na verdade, Salomão escreve 13 livros. Ele escreve 3 livros poéticos, que é o livro de Provérbios, Cantares de Salomão e de Eclesiastes. O livro de Provérbios, na sequência que estamos tratando, ele trata do período maduro de Salomão, um período aí como homem ali já fortificado, fortalecido, e traz ali a sua sabedoria. Salomão, a Bíblia fala que não houve na terra e jamais haveria um homem tão sábio quanto Salomão. Salomão, sem dúvida nenhuma, fantástico. A sabedoria de Salomão vinha do temor ao Senhor, porque com todos os seus erros, que Salomão foi um cara que errou bastante, mas o temor do Senhor estava no seu coração, e o Espírito Santo o inspirou a escrever Provérbios. E vale a pena você ler o livro de Provérbios também. Conteúdo muito prático, conteúdo que você lê, que você consegue ler ele e aplicar de imediato momento, podemos dizer, escrito por Salomão. Na sequência, nós temos o livro de Cantares de Salomão, de Eclesiastes, queremos falar antes de Cantares de Salomão, o livro de Eclesiastes, evidentemente escrito por Salomão. Eclesiastes é um livro mais resmungão, vamos dizer assim. Eclesiastes é um livro de Salomão, um livro poético, e é um livro que Salomão escreve na sua velhice. Você percebe que a tônica do livro de Eclesiastes é a vaidade. Salomão fala vaidade. Eu confesso a você que eu não sei quantas vezes foram escritos o termo vaidade no livro de Eclesiastes, mas foram muitas vezes. E esse termo vaidade significa passageiro, aquilo que vai passar, aquilo que é rápido. E Salomão escreve muito, vaidade, tudo é vaidade. Essa é a tônica do seu livro, dizendo o quê? Da brevidade da vida, que na vida as condições, a força da juventude, o vigor da juventude, aquilo que sacia a nossa vida ou a nossa alma, tudo isso é passageiro, tudo isso vai acabar, porque o que prevalece de fato é o temor ao Senhor, o que prevalece de fato é uma vida pautada sobre o relacionamento com Deus. E Salomão, na sua velhice, diz isso. É interessante dizer sobre esse assunto que Salomão errou muito a respeito das mulheres que ele possuiu,
das alianças que ele fez. Contudo, ele foi o rei mais próspero de todo Israel. E mesmo falhando muito, alguém pode questionar, mas como Salomão poderia ser um homem de Deus com tantas falhas? Eu posso dizer que o livro de Eclesiastes é o livro que mostra o quanto Salomão se arrependeu daquilo que ele fez de errado. Então, quando ele fala da vaidade ou da brevidade da vida, ele está falando da sua própria vida. Ele está falando das coisas que ele viu, das coisas que ele fez e que ele percebeu que aquilo não era nada diante da eternidade oriunda ou providenciada pelo próprio Deus. Eclesiastes, um belíssimo livro. E o último livro poético que gostaríamos de destacar é o livro de Cantares de Salomão, também chamado de Cânticos dos Cânticos. Esse livro ele foi composto ou escrito por Salomão na sua juventude. Na verdade, é um livro, é uma poesia de amor de Salomão para Sulamita. Sulamita, na verdade, não é o nome da moça. Sulamita é da onde ela era uma Sulamita, era de Sulém. E Salomão escreve esses poemas e ela também. Então você vê ali ele falando para ela e ela falando para ele, as suas dedicatórias de amor. Realmente é um livro de amor de Salomão para Sulamita. Alguém pode falar, mas então pode ser um livro de amor de Jesus para a igreja? O seu intuito original não era esse. O seu intuito original era uma canção de amor de Salomão para a sua amada. Certamente Salomão nem pensava no Messias, nem pensava, não pensava como Cristo pensa na igreja. Certamente Salomão não olhava para a Sulamita e pensava na igreja, Sulamita se for a representante da igreja. É claro que quando nós observamos o amor de um homem por uma mulher e de uma mulher por um homem, este é o exemplo do Senhor. O apóstolo Paulo, quando ele vai falar lá em Efésios aos irmãos, ele fala, olha, tem um mistério aqui que é poderoso. E esse mistério que eu quero trazer é a respeito do casamento. Mas não digo do casamento, eu digo de Cristo e a igreja, porque ele trata Cristo como o noivo e a igreja como a noiva. Então nós identificamos ali o amor romântico, o amor do marido e da mulher, o amor entre Salomão e a Sulamita, como o amor de Cristo e a igreja. Mas calma, antes de você tirar precipitações erradas, não é um livro com este propósito, é um livro, é uma carta de amor do jovem Salomão para a sua jovem a esposa ali, Sulamita, e a sua dedicatória de amor. É claro que nós podemos ver, parafraseando, o amor de Cristo pela igreja, mas o conteúdo ali é um conteúdo estritamente de um amor de um jovem casal, que não perde o seu valor em hipótese alguma. Eu gosto de observar essa fase de Salomão como uma fase da nossa vida, a fase que nós devemos amar nossa esposa. Amar a esposa não é uma questão de fase, mas a questão da juventude, e Deus ele nos mostra isso. E nós podemos viver a nossa juventude sem pecado, e devemos viver sem pecado. Então, o livro de Cantares de Salomão, um livro poético, o último livro poético a nós que devemos descrever aqui entre os 5 livros, belíssimo livro, vale a pena ler, um livro curto, um livro magnífico onde o Senhor nos propõe esse texto. Leia a palavra do Senhor. Este tipo de conteúdo que nós estamos apresentando a vocês vale muito a pena nós entendermos, porque nos traz uma reflexão da profundidade da palavra de Deus. Que o Senhor conduz os seus caminhos, os teus caminhos, a glorificar a Ele o tempo todo. E a forma de sabermos disso e a forma de fazermos isso é por meio da palavra de Deus. Que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração, que o Espírito Santo do Senhor te conduza a uma vida de santidade, de gratidão, de louvor ao nome santo do Senhor. Acompanhe as publicações da família Barueri, sempre uma publicação voltada para a edificação do corpo de Cristo, edificação da igreja de Cristo. Que o Senhor te abençoe grandemente, tenha uma semana abençoada na presença de Cristo e até a nossa próxima publicação, se assim o Senhor permitir. Deus abençoe a todos.